Hora da Imaculada, aqui da nossa paróquia Imaculada Conceição. Jardim Suzano, Veleiro, Diocese de Santo Amaro. Sejam todos bem-vindos, você que está em casa, no trabalho, você que está aproveitando esse momento para estar conosco na Hora da Imaculada. E eu tenho um aviso importante, só esse aviso eu vou dar nesse dia, nesta semana. Sexta-feira, dia 1º de outubro, não esqueça essa data, às 20 horas. Nós estaremos aqui abrindo o mês missionário, o mês das missões. Também estaremos celebrando Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões. E nossa alegria maior ainda pelo natalício do Padre Hércules Alves de Souza. Então guarda aí um dia todo especial, 20 horas para você ir trabalhar, você estudar, você conseguir chegar de casa do trabalho e participar conosco às 20 horas, abrindo o mês das missões. Mas eu queria já dando graças, bem dizendo ao Senhor, pela família dizimista e pelos aniversariantes. Olha aqui os aniversariantes do mês de outubro desta semana. No dia 30, último dia de setembro, Marilene Pereira de Oliveira, um abraço, parabéns. No dia 1º, Tatiana Raquel Santana Martins e Júlia Cardoso dos Santos Luz. Muita paz, muita saúde. Dia 2, Marcos Antônio Moreira, parabéns. Também no dia 3 de outubro, Eduardo Leonovic Costa e Elizabeth de Oliveira Salzano, parabéns, saúde. No dia 4, Carlos Jorge de Lima, parabéns, parabéns, parabéns para você. E também no dia 6, Marcelo Bueno Rodrigues, Valdir José da Silva, Maria de Fátima Figueroa. Muita paz, muita saúde, muita alegria nesse dia do seu aniversário. E temos neste mês de outubro, nesta semana, a alegria de celebrarmos Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus. E vou contar para vocês a história de uma vida de amor missionário. Escute, preste atenção. Muito mais do que uma Santa das Rosas, Santa Teresinha do Menino Jesus, ou Teresa de Lisieux, cuja festa litúrgica celebra-se no dia 1º de outubro, é para a Igreja Católica uma santa sobre a qual os fiéis precisam dar mais tempo, debruçar-se para conhecer melhor a vida e as virtudes que a tornaram doutora da Igreja, tendo vivido apenas, mesmo assim, apenas 24 anos. Teresa Martin nasceu na França no dia 2 de janeiro de 1873, recebendo o nome de Maria Francisca Teresa, e se mudou para a cidade de Lisieux quando tinha apenas 4 anos de idade. Aos 6 anos de idade, Teresa se aproxima pela primeira vez do sacramento da penitência. Esse detalhe na vida da santa é importante, é muito significativo, pois foi esse caminho de sofrimento e humildade que constituiu a pequena via, trajetória espiritual vivida por ela, na qual buscava constantemente a abnegação de si e o serviço. Desejosa de abraçar a vida contemplativa desde pequenina, como havia acontecido com suas irmãs Paulina e Marina, no Carmelo de Lisieux, foi impedida devido à sua idade. Mas após uma peregrinação à Itália, onde visitou a Santa Casa de Loreto e os lugares da Cidade Eterna, teve a audácia de se aproximar do então Papa Leão XII, que a deixasse entrar para o Carmelo aos 15 anos, durante uma audiência do Papa com os fiéis na sua diocese. Teresa entrou para o Carmelo no dia 9 de abril de 1888 e no ano seguinte recebeu o hábito. Ela emitiu seus votos religiosos no dia 8 de setembro de 1890. Buscou assim viver no Carmelo um caminho de perfeição e assumiu na comunidade diversos compromissos a ela confiados. Teresa sempre foi muito fiel ao Evangelho e percorreu um caminho de santidade, no qual insistia na centralidade
do amor. Santa Teresinha do Menino Jesus deixou nos seus manuscritos autobiográficos não somente as recordações de sua infância e juventude, mas também retratos de sua alma e de suas experiências mais íntimas. Comunicou às noviças a ela confiadas a pequena via da infância espiritual. Recebeu como dom especial acompanhar com o sacrifício e a oração 2 irmãs missionárias. E a partir de então, penetra sempre mais no mistério da Igreja, vendo crescer em si a vocação apostólica e a vocação missionária. No dia 9 de junho de 1895, na festa da Santíssima Trindade, se ofereceu como vítima de holocausto ao amor misericordioso de Deus, ao mesmo tempo em que redigiu seu primeiro manuscrito autobiográfico e o entregou à Madre Agnese de Jesus em 1896. Poucos meses depois, no dia 3 de abril, durante a noite, entre a Quinta-feira Santa e a Sexta-feira Santa, teve a primeira manifestação da doença que a levou à morte e que ela acolheu como misteriosa visita do esposo divino. Ao mesmo tempo, passou pela provação de fé, que durou até a sua morte, na qual Teresa ofereceu um fantástico testemunho de fé nos seus escritos. Durante o mês de setembro, conclui o seu segundo manuscrito, que constitui uma esplêndida ilustração da maturidade da santa, especialmente sobre a descoberta da sua vocação no coração da Igreja. No mês de junho daquele ano, ela começou a escrever o seu terceiro manuscrito. Ali descobriu as novas graças que a conduziam a um caminho de mais alta perfeição e descobriu novas luzes para as almas que seguem o caminho da pequena via. Em julho de 1897, Teresa foi transferida para a enfermaria. As irmãs recolhiam e registravam suas palavras em meio às dores suportadas com muita paciência. Mas a doença avançou e Teresa morreu na tarde do dia 30 de setembro de 1897. Eu não morro, entro na vida. Havia escrito para o seu irmão espiritual missionário Dom Bellier. Canonizada pelo Papa Pio XI no dia 17 de maio de 1925 e pelo mesmo Papa proclamada padroeira universal dos missionários, ao lado de São Francisco Xavier, em dezembro de 1927. Santa Teresinha do Menino Jesus deixa a todos um exemplo de santidade e sabedoria. E devido a isso, no dia 19 de outubro de 1997, foi também proclamada doutora da Igreja Universal pelo então Papa São João Paulo II, no domingo em que se celebrava a Jornada Mundial das Missões. Teresinha comparava-se aos grandes santos e sentia-se pequena diante deles. Foi então que descobriu um caminho no qual abandonava-se plenamente em Deus, a chamada pequena via, que tem algumas características, tais como aceitar as próprias limitações, deixar-se guiar por Deus, fazendo um ato de entrega total a Ele, e sentir-se inundada pelo amor totalmente gratuito de Deus. E ainda, viver o momento presente e aproveitar cada instante para fazer o bem e confiar sempre. Entender o caminho da espiritualidade vivida por Santa Teresinha do Menino Jesus é uma forma de conhecer melhor a vida desta jovem, que deixou para a Igreja um testemunho de santidade, baseada no cotidiano da vida e no desejo de amar, acima de tudo, conforme ensina o Santo Evangelho. Irmãos e irmãs, ainda mais, voltamos já com uma pequena entrevista para conhecer, para aprofundarmos um pouquinho mais a vida desta santa, padroeira das missões, doutora
de nossa Igreja Católica. A menina, a jovem de Lisieux. Voltamos já já. Hora da Imaculada. E com alegria estamos recebendo aqui o nosso pároco, Padre Hércules Alves de Souza, e que pedimos a sua colaboração, a sua ajuda, para aprofundarmos um pouquinho mais sobre esse tema da santa deste mês de outubro, e que é tão rica e tão querida por você, porque é o dia do seu nascimento, é também o dia do seu aniversário natalício. Padre Hércules, seja bem-vindo. E eu queria, já aproveitando, já introduzindo, com uma pergunta. Em toda essa sua experiência de sacerdote, toda a sua vida, passando aí pelo mosteiro e tudo mais, fale um pouquinho mais sobre Santa Teresinha, sobre a sua espiritualidade, uma jovem que morreu tão cedo, com apenas 24 anos de idade. Olá, Padre Osvaldo. Olá a todos que nos acompanham nesta hora da Imaculada. É interessante falar de Santa Teresinha, como um relato você apresentava. Ela não é somente essa Santa das Rosas, a Santa de Lisieux, a Santa do Menino Jesus, mas Santa Teresinha, ela traz algo todo especial por meio da sua espiritualidade para a nossa vida de fé. Ao se falar que ela se comparava com os grandes santos, e ela dizia que os grandes santos é como se fosse uma montanha. Ela, ao contemplar as altas montanhas, ela se via como uma areinha, muito pequena, que jamais conseguiria atingir aquela altura que as montanhas ali representavam, como se fossem os grandes santos. Mas Teresinha tinha duas convicções. Primeiro, que Deus a amava. Na pequenez dela, Deus a amava. E segundo, que Ele queria que ela fosse uma grande santa. Como ela não iria chegar jamais à altura de um grande santo, como Santo Agostinho e outros mais, ela buscou uma pequena via, através de pequenos gestos, de pequenas atitudes, de pequenas ações, que pudesse expressar o amor dela por Deus e, principalmente, se sentir amada por Ele. Que maravilha. É interessante como são os caminhos de Deus, né? E Ele usa dessa jovem para poder tocar, na verdade, o nosso coração, para termos diante dos nossos olhos a vida, né? A audácia, o amor de quem deseja amar como Jesus amou. Agora, Santa Teresinha nunca saiu do seu convento. Santa Teresinha nunca caminhou por terras desconhecidas para levar o Evangelho. Ouvimos apenas que ela foi até Roma, numa oportunidade que teve de fazer uma peregrinação. Lá encontrou o Papa e lá pediu para entrar no convento. Mas depois que entrou no convento, nunca mais saiu da sua cela, do seu trabalho, dos seus afazeres, do seu compromisso. De onde a Igreja, o Papa da época, coloca essa inspiração? Teresinha, a padroeira das missões. Porque o nosso conceito de missão é caminhar pelo mundo. Como que isso foi inspirado no coração do Papa? Teresinha, ela fez uma longa caminhada.
eu diria até uma longa caminhada de conversão. E nesta longa caminhada espiritual que ela vivenciou, ela foi amadurecendo o seu amor apostólico. Ela queria ser uma grande missionária, ela queria ir aos 4 cantos do mundo falar do amor de Jesus. Mas a sua vocação buscava levá-la por outro caminho. Ela jamais saiu da clausura. E ela, então, nesta sua maturidade espiritual, buscou viver estas missões, este evangelizar, por meio dos missionários, rezando por eles e fazendo sacrifícios por ele. Então, cada oração, cada pequeno gesto que ela realizava, ela oferecia como se fosse um estímulo, um apoio, um auxílio para aquele que estava além mar, além fronteiras, trabalhando, pregando o Evangelho. E o interessante é que ela tinha bons relacionamentos. Ela era uma pessoa, para a sua época, bastante conectada. Ela estava sempre ligada nos jornais, ela lia os jornais para poder ficar sabendo o que estava acontecendo. Tinha amigos que ela chamava filhos espirituais, porque ela rezava por eles, e no Carmelo tem esta situação das pessoas se tornarem filhos espirituais das irmãs, e as irmãs ficam rezando, né? Então, tinha alguns missionários, do qual Teresinha era esta irmã de oração, e que ela mantinha contato. Então, ela sabia das coisas que aconteciam lá fora, que lhe dava ainda mais condições de estar rezando, de estar oferecendo sacrifício em prol deste difundir da fé cristã. Pode parecer pouco, mas não é, né? Eu tive uma pequena e maravilhosa experiência de ter uma irmã Clarissa que orava por mim, né? Desde quando eu era padrezinho novo e entreguei meu nome, como todos do seminário, entreguei meu nome para que ela orasse. E como era importante, a gente sentia, né? A gente no trabalho apostólico, no trabalho das paróquias, a gente sentia o fervor e o poder da oração. Cada um de nós que nos tornamos padres naquela época. Mas, padre, a partir de tudo isso, desde o dia do nosso batismo, nós nos tornamos seguidores de Jesus e, ao mesmo tempo, continuadores da sua obra. Como é que o senhor diria, a partir olhando aí a questão de Santa Teresinha, a nossa missão de cristãos como missionários? Né? Estamos aí no mês das missões, estamos, como paróquia, nos envolvendo no trabalho missionário. Como é que o senhor colocaria essa presença, esse chamado de Deus a sermos missionários, desde o nosso batismo, mas, sobretudo, agora, nesse tempo em que nós vivemos, trabalhamos na Paróquia Imaculada Conceição? O próprio Vaticano II declara, né, que todo batizado deve ser missionário, ou é um missionário. Agora, como ser missionário? Eu acho que cada um de nós, dentro da vocação cristã, deve buscar o seu jeito de ser missionário, assim como fez Santa Teresinha, uma vez que ela não podia estar além fronteiras, trabalhando em prol da divulgação do Evangelho, ela buscou em gestos, em atitudes, através do amor, a se fazer missionária desse amor de Jesus. E nós que estamos aí no mundo, que nós aqui como padres, as variadas famílias que estão aí trabalhando, vivendo a sua fé dentro dos seus lares, no seu círculo de amizade, na sua parentela, todos nós podemos criar uma via, uma estrutura pessoal de nos tornarmos útil a esta missão, a este trabalho apostólico, né?
como fez Santa Teresa de Calcutá e tantos outros santos, Santo Antônio. Cada um procurou escrever a sua história. O importante é saber que nós fomos chamados a evangelizar, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando tudo o que o Senhor nos deixou. Esta é a ordem, este é o mandamento. E cada um, dentro das suas possibilidades, dentro do seu conhecimento, dentro da sua própria vocação, deverá atender a esse chamado do Senhor, se colocando a serviço dessa difusão do Evangelho de Jesus. Teresinha, por meio da sua oração, por meio dos seus pequenos sacrifícios, que ela oferecia, né, como méritos para a continuidade da missão. Nós aqui como padre, amando a nossos paroquianos, procurando fazer de tudo para que essa comunidade cresça. Em casa, o marido no cuidado com a esposa no cuidado com o marido, os dois com o cuidado com os filhos, tudo isso fazendo com que este serviço a Deus, amando a Ele nos irmãos, possa tornar cada vez mais Jesus presente na vida do mundo. Muitas e muitas vezes, né, padre, nós temos a ideia de que ser missionário é exatamente ir lá para a Índia, para a China, para a Ásia, evangelizar lá em outros lugares distantes, né? Mas a minha maneira como o senhor está colocando, ser missionário a partir da Santa Teresinha, da pequena via, né, das pequeninas coisas como está colocando. Eu perguntaria, o senhor vai agora estar presidindo a celebração do dia 1º de outubro, né, o dia da abertura aqui na nossa paróquia, dia de Santa Teresinha, dia do seu aniversário. O senhor já tem uma mensagem que poderia adiantar para a gente? Porque nós somos a paróquia da Imaculada, né? Como pároco, né, qual a direção, qual a pequena via, qual o instrumental espiritual e prático que a gente poderia já antecipar, adiantar? Porque daqui a algumas horas, daqui a 2 dias, nós vamos estar celebrando esse dia tão significativo. No que diz respeito ao mês missionário, que vai se realizar, não só na nossa paróquia Imaculada Conceição, mas no mundo inteiro, nós entramos em comunhão com aquilo que o Papa nos pede. Primeiro, que todas as comunidades espalhadas em todo o mundo dedique este mês de outubro, a exemplo de Santa Teresinha, a fazermos pequenos sacrifícios, né, em prol das missões, rezarmos, é um dos pontos fortes, convidar toda a comunidade católica a estar rezando pelos missionários e, de maneira concreta, as obras pontifícias pedem que cada cristão espalhado em todo o mundo, cada cristão presente em toda a paróquia, dê uma oferta concreta, talvez até fruto dos seus próprios sacrifícios, para ajudar nas missões. Este valor monetário é enviado para o Santo Padre, que, na medida das necessidades, ele vai aí dividindo e ajudando vários irmãos nossos que estão como missionários pregando o Evangelho e que passam por N dificuldades, até porque tem certos lugares, limites, que não há nenhum apoio e que se faz necessário que a igreja apoie. Então, esses gestos concretos de cada pessoa católica é um gesto missionário, né? Estaremos também fazendo missão ao ajudar que esta missão continue fazendo com que outras pessoas amem, conheçam Jesus como Deus, Senhor e Salvador, assim como nós o conhecemos. E o mais importante, voltando aqui para a Paróquia Imaculada Conceição, eu sempre, dentro desse conjunto universal, eu sempre proponho
que a Paróquia Imaculada Conceição viva verdadeiramente um mês missionário. E eu faço por onde a igreja exalar este espírito missionário. Eu coloco as bandeiras do continente, faço celebrações, criamos gesto concreto em cada missa que chame a atenção a essa perspectiva da missão e levando o povo sempre a rezar. Então, eu sempre até coloco, né, para cada semana, estarmos rezando pelos missionários de um continente. Então, essa semana vamos rezar pela África, essa semana nós vamos rezar pela Ásia, e assim, sucessivamente, nós vamos rezando por cada continente e pelas suas necessidades. Necessidades essas que são apresentadas nas orações dos fiéis, que são apresentadas nas intenções geral da Santa Missa, e assim por diante. É uma forma de fazer o povo da Imaculada viver esta missão dentro de casa. E destacando, né? Eu acho que com espírito missionário, além mar, além fronteiras, pregar Jesus, a partir de uma opção que a gente faça, não é fácil, mas é interessante, né? E tudo que a gente faz com amor, com determinação, se torna fácil. Agora, o mais difícil é pregar este evangelho dentro de casa, né? Eu acho que o mês das missões ajuda muito cada família, cada cristão a renovar o seu ministério missionário dentro da sua própria casa, ao trabalhar junto ao marido, aos filhos, à esposa, né? Como Santa Teresinha fazia. Santa Teresinha procurava amar o irmão, amar Jesus no irmão, e no irmão mais difícil, né? Procurando buscar alguma coisa de boa nele que pudesse aí ser digno do seu sacrifício, da sua entrega, na perspectiva de buscar este irmão para Jesus. Uau! Muito bom, muito bom. Padre, só queria reforçar então, porque eu acho que deixou muitíssimo claro que o mês de outubro na paróquia será de muito trabalho. Um mês verdadeiramente missionário para alcançarmos, né, toda a igreja, primeiro então, através da oração. Nós vamos orar muito, como fazia a exemplo de Santa Teresinha. Segundo, né, lembrar que a nossa oração, ela chega em todos os lugares e a todos os missionários. E de uma maneira concreta, a paróquia ela vai estar presente em todos os continentes, também fazendo a obra missionária concreta, oferecendo sustento, condições para que os missionários, seja onde estiver, e como disse, situações às vezes de conflito, muito difícil, às vezes até de catacumbas mesmo, que ele continue fazendo o trabalho de evangelização. E terceiro, né, que cada vez mais nós possamos buscar aí a família. A família, né? Então, lembro aí uma campanha da fraternidade lá do comecinho, né? Quer ser missionário? Comece dentro de casa, né? É uma campanha da fraternidade, mas eu acho que se aplica bastante aqui conosco. E o quarto, né, e último ponto, nós outro dia estávamos conversando, e também junto com Dom José, né, refletindo com os padres, depois dessa pandemia, nós precisamos lançar redes, depois dessa pandemia, nós precisamos ser verdadeiros missionários para a gente trazer de volta, né? Muitos dos nossos que estão aí dispersos, que estão aí talvez um pouquinho quietinho dentro de casa, ainda com muitos cuidados, com muito medo por causa da pandemia, ou às vezes até deixou mesmo de lado um pouquinho o caminho, né, de Jesus Cristo. Então, está aí o mês missionário cheio de trabalho para todos nós. E por último, agradecendo a sua presença, né, agradecendo esta oportunidade de poder estarmos juntos e conversando tão bem sobre Santa Teresinha, as missões, sobre a nossa paróquia, a gente queria também dar parabéns.
parabéns. Não vou dizer a idade, né? Mas parabéns, porque dizem que a partir dos 38 anos não se comemora mais aniversário. Passaram-se alguns anos, então parabéns, muita saúde, muita paz no teu coração, realizações, realizações e muitas realizações. E o nosso carinho aqui da Pascom, da Hora da Imaculada Conceição, nós vamos fazer através de uma música para o Padre Hércules, que comemora o seu aniversário agora, dia 1º, Santa Teresinha, abertura das missões e também o aniversário do nosso pároco, Padre Hércules Alves de Souza. Eu não tenho vergonha de falar a minha idade, não. Não? Não. Eu estou completando 38 anos. As pessoas não acreditam, mas eu estou completando 38 aninhos, né? E gostaria de convidar a todos para que, primeiro, rezem por mim, agradecendo a Deus o dom da minha vida, e para que eu continue fiel nesta caminhada de fé, como, né, dentro desta vocação sacerdotal, que eu continue realizando a vontade de Deus na minha vida, assim como Santa Teresinha buscou. Assim como ela, tenho minhas mãos vazias, não tenho nada realmente para oferecer. Tudo que eu possa possuir em graça, entre eles este sacerdócio, é fruto da misericórdia de Deus. E se um dia eu for santo, a exemplo de Teresinha, é porque essa misericórdia foi além dos limites. E eu só tenho realmente a agradecer. Então, quero convidar a todos para que venham participar, se puderem, da Santa Missa, no dia 1º, onde nós estaremos aí, festejando Santa Teresinha, abrindo o mês das missões dentro da nossa paróquia e festejando essa nova primavera que se inicia, né, a partir do dia 1º na minha vida, né, caminhando para o ano que vem completar de novo 38 aninhos. Padre Hércules, parabéns, 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 parabéns.